Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Guerreira. E aqui você está na esteira com a guerreira, que é aquele momento que eu vou falando, né? Vou costurando, falando da arte marcial, da minha vida na arte marcial, das minhas experiências nos dojos, principalmente nos de Aikido, que foram os dojos que eu fiquei mais tempo. E eu vou cruzando um pouco com a minha vida e com as coisas da vida. É porque tudo está interligado. Então, como eu tô vendo que meus vídeos estão ficando muito confusos, porque eu falo de um monte de coisa, então eu vou por tópicos, tá? Nesse primeiro bloco eu vou falar um pouquinho de como vai ficando difícil você frequentar seminários, eventos de Aikido, assistir live de Aikido, conforme você vai evoluindo no Aikido, numa arte marcial, e conforme você vai estudando sozinho ou sozinha a sua arte. Vai ficando muito difícil você frequentar determinados lugares, né? Eu fui observando isso à medida em que eu fui, à medida em que meu tempo no Aikido foi passando, eu fui evoluindo, estudando o Aikido, entendendo o Aikido da minha maneira, fazendo a minha leitura sobre o Aikido. Começou a ficar muito difícil eu frequentar seminários de Aikido, ir a encontros de Aikido e mesmo frequentar o meu próprio dojo de Aikido. Começou a ficar muito difícil. E começou a ficar muito difícil o meu relacionamento com os senseis de Aikido. Porque você começa a crescer. Você começa a crescer em termos de conhecimento. Você começa a estudar a arte. Você começa a ter uma apreensão mais evoluída da arte. E aí você vai começar a avaliar o seu sensei. E isso é um problema. Você começa a avaliar o seu sensei. Tá? Então, e você vai para seminários, começou a ficar muito difícil para mim frequentar eventos de Aikido, seminários, e a encontros que tinham muitos Aikidokas. Era bem difícil para mim, sempre foi muito difícil, porque eu comecei a estudar o Aikido e eu via coisas que não batiam, tá? Com a filosofia, o que a filosofia do Aikido prega e o que eu considero como uma evolução, né, no Aikido. E o que eu via os senseis de Aikido, os mais graduados de Aikido, fazendo, tá? Era uma contradição, era muito chocante para mim. Eu parei de ir, eu não ia a eventos, seminários, porque realmente para mim começou a ficar muito difícil e o meu relacionamento com o sensei de Aikido começou a ficar pior. Já não era bom. Eu comecei a avaliar o sensei, tá? Eu comecei a ver pequenas coisas que iam contra a filosofia do Aikido no sensei. E eu não conseguia entender como é que podia um cara daquele, um sensei que está há 60 anos no Aikido, ele não conseguir trabalhar o que é básico no Aikido, que é o ego, tá? Então era uma coisa muito chocante para mim, sempre foi um relacionamento muito difícil, o meu relacionamento com os senseis de qualquer arte marcial, sobretudo de Aikido, porque eu sou aquela pessoa, quando eu começo a fazer uma coisa, eu estudo. Então, qualquer arte, qualquer coisa que eu faça, eu vou estudar, entende? Então, por exemplo, no Aikido, eu lia tudo que tinha de Aikido. Eu devo ter lido uns 50 livros de Aikido. E eu não só lia, eu analisava, eu refletia, né? Era uma leitura qualitativa, não quantitativa, como os Aikidokas fazem. Era uma leitura qualitativa, tá? E o que acontece? Você começa a se diferenciar no grupo. Você começa a ver mais, né? Então você vai além.
daquela coisa técnica. E você começa a ver muitos absurdos em dojos de Aikido. E aí é muito complicado. É muito complicado você conviver com isso. De uma certa forma, eu realmente não consegui lidar com isso. Ver as coisas que eu vi em dojos de Aikido. A falta de postura das pessoas, a falta de postura do sensei, a falta básica, né? De ética, de moral, de saber sentar num tatame. Eu observava, né? Eu observava que os homens se comportavam como se estivessem no churrasco, né? Ao invés de respeitar um tatame, um dojo, e respeitar as mulheres, eu comecei a observar coisas. E aí realmente começou a ficar muito difícil. Chegou um momento que ficou insustentável eu ficar no dojo de Aikido. Talvez eu já esteja nesse momento. É muito difícil, porque na verdade eu tô ali só pela técnica. Mas para ter a técnica eu tenho que aguentar uma série de coisas que para quem estuda a arte é difícil de aguentar. Porque você está na frente já. Você está à frente do seu sensei. Eu comecei a avaliar os senseis que eu tinha e eu via que eles não tinham, na minha cabeça, eles não tinham condições de ser senseis. Eles não tinham básico. Porque um sensei, para mim, ele não é o que domina a técnica só. Ele é aquele cara que tem uma postura idônea, ética, moral, tá? Acima de qualquer suspeita. E quando eu comecei a ver nos meus senseis que eles não tinham isso começou a dar conflito. Um conflito interno. Quando eu via que os meus colegas de dojo, de Aikido, faixas pretas e senseis, não sabiam se comportar num tatame, não sabiam ficar sentados adequadamente e nem em silêncio, como se pede, eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada. Eles não poderiam ser faixas pretas. Eles não tinham básico. Então, isso é muito complicado você lidar. Eu estou falando isso de quem estuda a arte. Pouquíssimas pessoas nas artes marciais estudam de fato a arte que praticam. Então, para eles, tudo bem. Eu sempre percebi no Aikido que boa parte dos alunos nunca estudavam arte. Nunca estudaram, e se estudaram, era muito superficial. Né? E eu entendia que realmente você é muito perceptível quando o Aikidoka não estuda a arte dele. Você percebe no Aikido dele. Você percebe. Você percebe muito claramente, muito, se você estuda a arte Aikido e vai além do estudo, você percebe só de ver no Aikido dele. Você percebe que ele não sabe nada sobre a arte. Ele é um robô. É um tecnólogo. É um técnico em Aikido apenas. Que é o que eu vi na maioria. Praticamente 99% dos Aikidokas nos quais eu dividi espaço, sendo eles, inclusive senseis, são técnicos em Aikido, não são Aikidokas. Eles não têm a bagagem, conhecimento da arte, tá? Porque a arte é o todo, a arte não é só a técnica, tá? O Aikido, a arte marcial, ela não é uma musculação, tá? É uma arte marcial, e a arte marcial, ela tem a filosofia junto. Eles andam juntos. Então, esse é um ponto que começou a criar problemas, conflitos internos em mim. Porque eu via coisas que, para uma pessoa que estuda arte, é muito difícil de engolir, tá? Porque eram coisas básicas, né? Dos princípios do Aikido é que o Aikidoka não pode ter ego inflado. E quando você vê os seus senseis com ego inflado, você entende que tem alguma coisa errada. Como é que um sensei pode dar moral, falar para o aluno não ter ego inflado se ele tem o ego dele inflado? E eu via. Por isso que eu falo, quando você vê muito, você é muito inteligente, tem muita bagagem, tudo, você
terá problemas no dojo de artes marciais. Seja de qual arte for, você terá muitos problemas, tá? Por isso que os alienados se dão bem no Aikido, tá? Se dão bem. E são os que ficam, tá? Outra coisa. Ponto 2. Se tornar amiga do seu sensei. Também é muito complicado para mim, tá? Pelo seguinte, à medida em que eu fui conhecendo o sensei que me dava aula, e eu fui vendo as fraquezas dele, os defeitos dele, realmente ficou muito difícil eu ter aula com ele. Ficou muito difícil, tá? Então eu sou uma pessoa que eu não posso me relacionar com um sensei que me dá aula. Porque eu comecei a questionar se ele tinha condições de caráter, de postura, de ser meu sensei. Porque eu me via muito melhor que ele em termos de caráter e de postura, muito melhor que ele. Eu não entendia. Por que ele é sensei? Se ele não tem os requisitos de caráter, postura, respeito por outras mulheres. Estou falando do sensei de domingo, que foi um sensei que eu tive proximidade, e também do japonês, que era um censor, e obviamente censura um sensei de Aikido. Que censura, ele não é sensei, ele não tem os requisitos. Ele não tem os requisitos. Entre eles, respeitar as diferenças e a opinião do outro, tá? Então ele não tinha condições de ser um sensei. Agora a Shihan, não sei como pode. Realmente ele não tem condições nenhuma emocional e nem psicológica. Então, ponto 2, que começou a ficar muito complicado para mim de frequentar um dojo, é o fato de eu ter conhecido meu sensei como amigo. Ele estava num outro papel, tá? E eu ver defeitos, mas defeitos muito complicados. Não era um defeitinho ali ou outro, porque ele é humano. O sensei, ele é humano. Mas eu via defeitos pesados nele. Falta de respeito com mulher, né? Um ego muito inflado, que ele se sustentava nas mulheres, tá? E então começou a ficar muito difícil, eu não consegui mais ter aula com ele à medida que eu fui vendo isso. Então, ponto 2. Eu acho que você não deve se relacionar, ter amizade com o seu sensei. Tem que separar, porque isso vai interferir no treino, tá? Bom, ponto 3, que causou um grande problema para mim no Aikido, é perceber o machismo exagerado, a homofobia, o preconceito que os aikidokas têm, carregam dentro deles. E isso eu estou falando dos senseis, tá? Isso também foi muito complicado para mim, lidar com isso, porque o Aikido é uma arte universal e que pega a diversidade. Todos têm direito a fazer Aikido. E o Aikido tem que ser acessível a todos, tá? Independente do que você seja, pense e opte na sua vida. E eu não via isso nos dojos. Eu via preconceito e discriminação nos dojos e vindo de quem não poderia vir, que são das lideranças. Isso começou também a causar um descontentamento em mim e um conflito interno, uma ética interna que eu tenho, que é respeitar o outro. É respeitar o outro. Eu sou pela diversidade. Eu sou pela diversidade, tá? Eu defendo a diversidade. Então esse era um ponto muito difícil de eu lidar. Ponto 4. Tratamento diferenciado que os senseis de Aikido dão para as mulheres e para os homens. Eu percebi claramente isso, e muito claro.
E no meu caso, eu acho que o preconceito, além de eu ser mulher, é a minha idade. Eu percebi muito claro que o sensei nunca investiu em mim, nenhum e outra. Eles me davam um tratamento protecionista, tá? Não exigiam muito de mim, não pegavam pesado comigo, né? E isso foi sendo muito perceptível, sempre foi muito perceptível para mim, tá? Eu percebi a diferença que ele fazia, inclusive não só de mim, mas das outras mulheres também. O sensei de Aikido, todos os senseis que eu conheci investem mais nos homens do que nas mulheres, tá? Eles sempre investiram mais nos homens do que nas mulheres. Isso é muito perceptível. As aikidokas não veem isso porque elas não veem nada. Elas vivem alienadas totalmente, porque isso é muito perceptível. Se elas abrirem os olhos, elas verão que existe um tratamento diferenciado nas artes marciais. Tá. Ponto 5, que foi ficando muito difícil para mim nos dojos de Aikido, foi a falta de empatia que os aikidokas têm entre si. Essa fala deles de que o dojo é uma família é uma mentira, isso não é verdade. O dojo, internamente, ele é uma fogueira de vaidades, em que faixas pretas brigam entre eles pela atenção do sensei, tá? Um quer derrubar o outro, um tem inveja do outro, e as pessoas têm inveja umas das outras. Não existe uma amizade nos dojos de artes marciais. Existe uma competição invisível. Você, a não ser que você seja um transparente e um ninguém, eles não vão mexer com você. Mas se você começar a aparecer, né, ter canal, ter isso, aquilo, eles vão te tirar. Tá? Se você começar a dar opinião, for muito crítica, eles vão te tirar. É simples assim, né? Do jogo de Aikido é assim que funciona. Eles te tiram por trás. E o sensei tá junto, o sensei sabe. O sensei, ele é o coração do dojo, ele sabe tudo o que acontece no dojo, tudo. Ele muitas vezes finge que não sabe para não ficar chato, mas ele é conivente, ele sabe absolutamente tudo o que acontece, ele conhece aluno por aluno, o sensei. Ele conhece aluno por aluno. Ele conhece as características de cada aluno, como cada aluno funciona, tá? Ele conhece, ele sabe. Tá? Porque o sensei de Aikido, ele é muito controlador. É doentio. O controle de um sensei de Aikido é doentio. Não é normal. Porque o sensei de Aikido, ele é inseguro. Ele não quer perder o aluno, ele não quer ser criticado, pelo sistema Aikido. Então ele tem muito medo do que falam dele, tá? Então ele tem um controle doentio sobre o dojo, sobre os alunos, sobre o que os alunos fazem fora do dojo. É doentio, não é normal. É um cárcere, tá? O que vai contra a filosofia do Aikido. Simples assim. Então, com o tempo foi ficando muito difícil para mim ficar no dojo de Aikido. Se eu não tivesse meu canal, meu blog, eu realmente não teria aguentado ficar tudo isso de tempo. Eu só aguentei porque eu criei um blog, um canal em que eu coloco as coisas que eu sinto e penso. Ainda que com certo breque, porque se eu colocar tudo, né, explode, tá? Mas eu coloco bem o que eu sinto, o que eu penso. Algumas coisas me chocavam, sempre me chocaram muito nos aikidokas e nos dojos de Aikido. Entre elas a frieza deles. A frieza, a falta de empatia, a alienação. A alienação do aikidoka é uma coisa impressionante. Eu nunca vi nada igual.
ainda bem que eu não fiquei igual a eles. E as pessoas entram e ficam iguais a eles. É um sistema alienante. O dojo é um sistema alienante. O Aikido, ele te aliena. Ele te aliena. Se você não der umas paradas, você fica assim, você fica 13, tá? Porque é uma arte muito gostosa, muito relaxante. Você entra em alfa, o sensei vai te colocando lá no meio daquilo tudo, né? Vai te cooptando. Você vai sendo engolido pelo dojo e pelas coisas do dojo. Então, você fica alienado. Você realmente fica. É impressionante, né? Até quem é mais crítico. Então, no Aikido você tem que dar umas paradas, tá? Dá um tempo, sai, dá um tempo, vai para outro dojo. Porque senão você aliena. Como os Aikidokas são, né? São bem alienados. Você conversa com eles, você percebe. Eu, esses dias, agora, ponto 6. A alienação da Aikido, que é uma coisa impressionante, que me impressiona muito. Sempre foi uma coisa muito chocante. Desde o primeiro dojo em que eu estive, que eu me deparei com uma Aikidoka, no da Makoto, que eu fiquei impressionante com o gelo dela. Ela era um iceberg. Eu nunca vi uma mulher tão gelada como ela. Tá? Então, desde o primeiro dojo que eu entrei, eu experimentei a geleira que é uma Aikidoka e o quanto a Aikidoka fica contra outras mulheres. Eu experimentei isso, tá? Elas ficam contra as mulheres. Simples assim. É triste, mas eu acho que com o tempo eu fui entendendo que elas são assim mesmo. Elas são traíras. Todas as vezes que eu ia para um dojo de Aikido, para eu não me contaminar por aquela toxicidade, aquela energia, porque eu queria as técnicas só. Eu sabia que aqueles ambientes não eram bons para mim. Quando você tem uma energia boa, você percebe o quanto o Aikidoka é pesado. O sensei, o Aikido, a mulher, tudo, né? Até as crianças. Eu criei uma proteção energética em volta de mim para eu não ser contaminada por aquela energia ruim deles, tá? Então é mais ou menos como se eu ia pra lá, era como se eu usasse uma capa. Essa capa me protegia e me mantinha longe deles, tá? Mas ainda assim, eu sempre achei muito chocante. Uma das coisas que mais me chocaram no Aikidoka e nas artes marciais, porque eu vi isso em outras artes marciais, isso é uma coisa do perfil do marcial. É a frieza dele. O marcial é muito frio. O Ia. Eu nunca vi nada igual. Eu me lembro, eu vou contar um caso pra vocês que aconteceu, tá? Eu me lembro que uma vez eu estava indo pro treino e eu notei que tinha uma pessoa que há muito tempo não aparecia. Não era meu amigo. Pelo contrário, era uma pessoa que eu não gostava, tá? No dojo, de Aikido, segundo. Mas eu notei que ele não vinha. E ele era assíduo, né? Independente de você gostar de uma pessoa ou não, existe alguma coisa que se chama humanidade. O fato de você não gostar de uma pessoa não quer dizer que você queira que ela suma, que ela morra, que ela desapareça, tá? É só uma questão de que você não gosta dela, né? Você não gosta dela, mas você não deseja nada de ruim pra ela, tá? Então eu realmente me choquei com a falta dessa pessoa e eu não me dava com essa pessoa. Essa pessoa já tinha aprontado inclusive comigo, tá? Me tirado do tapete e tal. Mas eu me preocupei com ele. Não porque eu gostasse dele, mas por uma questão de humanidade. Coisa que eu nunca vi nos Aikidokas, nos quais eu treinei, incluindo nisso os senseis, tá? Comecei a perguntar dessa pessoa. O que aconteceu com ele? Ninguém sabia. Ninguém estava nem aí.
E essa pessoa, ela já frequentava o dojo há muitos anos. Muitos anos, tá? Há muito mais tempo que eu. Eles não estavam nem aí. Aí, eu peguei, fui perguntando. Aí falaram pra mim, né, que ele tava dando tempo, no Aikido e tal. Aí falaram, tá bom, né? Ele tá bem. Então, mas as pessoas não tinham essa preocupação. Nunca tiveram. Se uma pessoa morria, sumia, e já treinava com eles há anos, eles não estavam nem aí. E isso é uma coisa que eu observei no dojo de Aikido, em todos os que eu estive, e realmente me chocou bastante. Essa falta de carinho e não é nem carinho, é de humanidade, de empatia com o outro. Eu nunca vi isso no Aikido. E a gente que estuda Aikido sabe que um dos conceitos fundamentais no Aikido, o Aikido, é você ter empatia. Eu nunca vi isso nos senseis de Aikido que eu tive, eu nunca vi isso nos colegas que eu tive. Pelo contrário, eles queriam as pessoas pelas costas, tá? Então, nesse mesmo contexto, né, de uma pessoa sumir, eu me lembro que um casal sumiu, desapareceu. Eles frequentavam o dojo, eram assíduos, era um casal de aikidokas. E eu lembro que eles ficaram meses sem aparecer. Eles não eram muito meus amigos, mas eram pessoas que eu até gostava, tá? Perguntei pra lá, pra cá, ninguém tava nem aí, né? Nem sensei, ninguém ia saber. Aí, peguei, consegui o contato dos dois, mandei uma mensagem perguntando se eles estavam bem, porque é uma questão de humanidade. Isso não tem a ver com gostar ou não de uma pessoa, é a humanidade. A humanidade tem que estar, o sentimento de humanidade tem que estar acima de você gostar ou não de uma pessoa, tá? É simples assim. Peguei, liguei pra eles, mandei uma mensagem pra eles, eu nem tinha intimidade nenhuma com eles. Eles se assustaram comigo e eu mandei uma mensagem perguntando se eles estavam bem, se eles precisavam de alguma ajuda. Aí eles me agradeceram e no outro dia, no outro final de semana, fomos pro treino, encontrei com eles no treino. Eles treinavam comigo de sábado, esses dois, o casal. Eles eram bonzinhos. Tá. Eu me lembro que ele, o rapaz, ficou até emocionado quando me viu, tá? Ele falou assim, Priscila, você foi a única pessoa do dojo que ligou pra saber como nós estávamos. Aí eu perguntei pra ele, falei, nem o sensei ligou pra vocês? Ele falou, nem os senseis, porque eram dois, né? No segundo dojo que eu fiquei muito tempo. O de domingo o japonês frio, gélido. Um iceberg seria mais quente que ele, tá? Eu falei, jura que nem o sensei ligou pra vocês? Não, nem o sensei. Só você perguntou como nós estávamos. Eu falei, e me agradeceu. Ele me agradeceu. Eu falei, não, imagina. Isso é uma questão de humanidade. Eu faria isso até com uma pessoa que eu não gosto. Tá? Simples assim. E eu fiz a minha parte. Tá? Mas sempre foi assim no Aikido. Eles são frios, não tem nada de família em dojos. De Aikido eu nunca vi. Pelo contrário. Se eles puderem, eles derrubam você e passam em cima de você. Sempre. Tá? Então, isso são alguns pontos que me desagradam nos aikidokas e no sensei de Aikido e que também mostram o antagonismo e um contraditório entre o que a filosofia dita, que de fato o aikidoka é no dia a dia, no cotidiano. Tá, é isso, gente. Até a próxima.